Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia de culto infantil. Nós vamos iniciar com uma oração e eu peço que você feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por este dia que o Senhor fez e que nós temos a oportunidade de te louvar e de aprender mais de ti. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz. Obrigada por tê-lo enviado para morrer em nosso lugar. Em nome de Jesus, amém. O título da lição de hoje é Jesus morreu. E nós vamos ler o versículo de memorização que está no livro de Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você viu o vídeo da semana passada, ele termina no episódio da Santa Ceia do Senhor, onde a Paulinha falou super bem e contou sobre essa história. Nós vamos então dar continuidade a partir desse episódio. Quando ela termina, Jesus sai com seus discípulos mais próximos para um jardim que ficava lá no Monte das Oliveiras. Esse jardim se chamava Getsemane. Essa palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Esse significado dessa palavra definia e define muito bem o sentimento de Jesus naquela hora, que era de profunda agonia. A Bíblia fala que a agonia dele era tanta. Ele estava agoniado porque ele sabia que o momento da crucificação estava se aproximando. Então, a Bíblia fala que ele estava tão agoniado que ele suava e o seu suor, as gotas do suor, não eram um suor, eram gotas de sangue, tamanha era a agonia dele. E a gente não pode se esquecer que Jesus, ainda que continuava sendo Deus, a gente costuma falar que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Então ele sentia todas as dores que nós sentimos, todas as aflições. Jesus não estava imune a isso. Tem uma corrente filosófica, religiosa, muito comum naquela época, que são chamados os gnósticos. Eles acreditavam que Jesus não tinha assumido uma forma carnal como ser humano, mas que ele era um vulto, que não era humano, o que João Batista combate firmemente. A gente até vê em uma de suas cartas que ele fala assim, que seja considerado anátema todo aquele que não crer na encarnação de Jesus. Porque se de fato fosse verdade o que os gnósticos afirmavam, isso invalidaria todo o sacrifício de Jesus na cruz, imagina? Ele não teria sentido dor, então qual teria sido o sacrifício? Teria sido zero. Então, nós não podemos nos esquecer que Jesus sim sofreu. Ainda que fosse Deus, ainda que continuasse sendo Deus, ele sentiu todas as dores, ele sentiu todas as aflições como um ser humano sentiria. Ele chega a pedir a Deus, ele chega a orar a Deus dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porém, sobretudo, que seja feita a tua vontade. E a história se desenrola, ele é traído, ele é julgado e enfim, então, Jesus é crucificado. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o horror da cruz, eu consigo entender um pouco o porquê Deus odeia o pecado. Porque o pecado custou a vida do seu Filho amado Jesus Cristo. Foi o pecado, foi por causa do pecado que Jesus foi crucificado, para que nós pudéssemos voltar a ter uma relação com Deus, para que nós pudéssemos ser justificados perante e diante de Deus. A cruz é um grande marco histórico e eu vejo duas coisas através dela. Eu vejo a severidade da ira de Deus diante do pecado e eu vejo também a profundidade do amor de Deus por cada um de nós.
porque na cruz que nós somos aceitos como filhos amados de Deus, nos tornando objetos de sua graça através do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. O versículo que nós lemos, estou crucificado com Cristo. Eu, aqui fazendo um parênteses, eu lembro que eu decorei esse versículo, foi um dos primeiros que eu decorei, aliás, e tinha lá no carro do meu pai colado. E eu fiquei fascinada por esse versículo, ainda que sem entender na época o que ele significava. E quando diz, estou crucificado, quando Paulo diz, estou crucificado, Paulo aqui está se referindo à nossa natureza pecaminosa. E nós temos que olhar por essa perspectiva que o que está crucificado com Cristo é a nossa natureza pecaminosa. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos pensar que servir a Deus, morrer para o mundo, estar crucificado com Cristo é perder a nossa singularidade, é perder a nossa personalidade, sabe? Cada um tem um jeitinho de ser, um é mais tímido, outro é mais extrovertido, e Deus nos ama dessa maneira. Deus não quer nos mudar, mas Deus não quer que nós tenhamos uma natureza pecaminosa. Então, na verdade, ser crucificado com Ele é encontrar a nossa verdadeira natureza. É uma volta, é um retrocesso a tudo aquilo que Deus criou, a tudo aquilo que Ele deseja, a tudo aquilo que Ele espera que nós sejamos. Então, a cruz de Cristo nos convida a ter uma nova vida diante de Deus. Vocês lembram em algumas lições passadas, naquela intitulada Jesus ama as crianças, eu falei com vocês sobre os paradoxos da vida cristã. E aqui nós vemos um desses paradoxos, morrer para viver. Ou seja, morrer, a nossa natureza pecaminosa, ser morta, ser crucificada na cruz, nós deixarmos nossas práticas ruins para trás, para nós podermos viver a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Nós só vamos conseguir viver se nós morrermos para o mundo. Nós só vamos conseguir viver para Cristo se nós morrermos para os nossos pecados. Os nossos pecados estão crucificados e devem estar crucificados e mortos na cruz de Jesus Cristo. E a partir de então, nós podemos viver segundo a tua vontade, porque quando nós passamos a conhecer a Deus melhor, nós passamos a nos conhecer verdadeiramente, porque é Ele quem define a nossa verdadeira identidade. E eu quero aqui deixar um desafio para você, adolescente ou criança, hein? Que veio aqui para esse vídeo através do link que a Paulinha disponibilizou no grupo de WhatsApp da igreja, a decorar também esse versículo de Gálatas 2:20. Se você decorar, envia um vídeo para Paulinha falando o versículo, e aqueles que conseguirem e participarem, eu vou aí na semana levar um chocolate super delicioso para vocês. Quero só ver quem vai conseguir decorar esse versículo, hein? Ó, facinho, hein? Tá facinho ganhar esse chocolate. E eu fico por aqui. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e espero que vocês tenham, que os pais de vocês tenham, a família de vocês tenham uma semana cheia de coisas boas, com muita saúde, muita paz. E domingo que vem tem mais e nós voltamos com mais vídeos, tá bom? Um super beijo para vocês. Tchau, tchau!